Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho na área, para falar um pouquinho sobre esse nosso Santos Futebol Clube que, mais uma vez, no último final de semana, acabou decepcionando o seu torcedor um empate melancólico em 0-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Um empate que, no meu ponto de vista, se fosse para ter um vencedor, o vencedor seria o Red Bull Bragantino. O Santos foi inoperante e teve um ataque inofensivo à equipe do Massa Bruta, comandado pelo Wagner Mancini. Vamos falar muito sobre isso aqui neste vídeo, não é um pós-jogo, eu quero apenas fazer aqui algumas reflexões com relação ao Juan Pablo Vojvoda e para onde estão sendo direcionadas algumas críticas com relação ao momento atual do Alvinegro Praiano. Mas antes, deixa eu dar aquele recado legal, aquele recado da hora da Blaze. Blaze no Varanda, Futebol Debate 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas e odds turbinadas você encontra na Blaze. E hoje nós temos grandes jogos mundo afora, pessoal. Tem jogo na Premier League, Everton contra Leeds United, tem jogo nessa Série A italiana, temos partida também na La Liga, Retafe contra a equipe do Girona, temos Campeonato Paulista também, Portuguesa e Guarani, enfim, diversos jogos pelo mundo para você deixar o seu palpite lá na Blaze. Lembrando, sempre com muita responsabilidade, somente para maiores de 18 anos. E para você ir lá na Blaze é muito simples, basta escanear o QR Code aqui ao lado, utilizar o cupom VARANDAFC e fazer o seu cadastro lá na Blaze. Beleza, pessoal? Até porque o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, vem pra Blaze você também. Vamos lá começar esse vídeo então falando do treinador argentino do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Vamos lá, eu vou utilizar um pouquinho aqui a partida contra o Red Bull Bragantino, mas os erros que eu irei pontuar aqui eu acredito que são os mesmos e vale para as últimas partidas do maior alvinegro do mundo, que é o seguinte: eu acho que o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele tem uma leitura de jogo equivocada, ou tem ali as suas convicções que a fundo você observa, você não consegue ter a mesma conclusão que ele de que aquilo é o melhor para o Santos. Por exemplo, o Lautaro Dias. Eu acho meio que inexplicável o Santos ter o Lautaro Dias, ou na verdade, insistir na presença do Lautaro Dias na equipe, porque eu já até teci esse comentário aqui uma vez, de que o Lautaro Dias, taticamente falando, o Vojvoda até pode escalá-lo, né? O Lautaro Dias, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, tinha um espaço muito grande no lado esquerdo da equipe do Santos, do campo de ataque, e no lado direito da equipe do Corinthians, não à toa, eles estavam criando demais por ali. Quando entra o Lautaro Dias, o Santos começa a preencher aquele espaço e cede pouco campo, por exemplo, para Matheus Pereira e para o Mateuzinho. Então, taticamente falando, até dá para você compreender um pouquinho essa ideia do Vojvoda de ter o Lautaro Dias. Porém, não dá para você ter o mesmo pensamento quando você vê o Lautaro desempenhando tecnicamente. É um jogador muito pobre em recursos técnicos, é um jogador que pouco te entrega com a bola nos pés. Então, assim, eu acho que o Vojvoda tem insistido muito nesse erro do Lautaro Dias. E, além do mais, é um Lautaro improvisado, sabe? É um Lautaro Dias jogando de ponta esquerda. Todo mundo sabe que o Lautaro não é ponta esquerda. Quando ele começa ali a ter um destaque, principalmente na equipe do Independiente Del Valle, não é segredo para ninguém que ele atuava como segundo atacante. Ele era um jogador que vinha de trás, né? Ele se mexia um pouco mais na região do campo de ataque, mas como segundo atacante, não como um ponta esquerda da forma que ele está sendo escalado nesses últimos jogos com a camisa do Santos. Então, beleza. Primeiro erro do Vojvoda, insistência no Lautaro Dias. Se não insistência, ali a questão do Lautaro muitas vezes ser talvez a primeira opção, como já aconteceu no jogo contra o Guarani. Beleza. Segundo erro do Juan Pablo Vojvoda, eu acho que tem um erro na leitura da escalação. Por exemplo, ontem o Santos ele entrou num 4-4-2. Para quem não se lembra, o Santos jogou dessa forma aqui. O Alvinegro Praiano entrou na partida com Gabriel Brazão no gol, Mike na direita, Adonis Frias e Luan Pérez na zaga, na esquerda Gonzalo Escobar. Meio de campo tinha William Arão e Zé Rafael centralizados, Gabriel Menino na direita, Miguelito do lado esquerdo, para uma dupla de ataque com Lautaro Dias mais à esquerda e o Gabriel Barbosa um pouquinho mais à direita. Explicando por que eu acho que tem um equívoco nessa escalação. Falta ali um cara no centro para distribuir o jogo, entende? Se você for observar, por exemplo, os números do Santos no primeiro tempo, o Alvinegro Praiano, salvo aqui o equívoco, foi uma das partidas que o Santos mais tentou lançamentos. Mas
foi uma das partidas que o Santos também mais conseguiu roubadas de bola, pelo menos na primeira etapa. Vamos dar uma olhadinha aqui, especificamente nisso que eu estou tentando dizer aqui. Vejam só. O Santos no primeiro tempo teve 52% de posse de bola. Foi um jogo muito disputado no meio de campo. O Santos finalizou 6 vezes, porém nenhum ao gol. E isso não se resume ao primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos também não chutou ao gol. O Santos na primeira etapa também não criou grandes chances de gol. Porém, vejam só este número. O Santos deu 28 lançamentos e teve 31 recuperações de bola. Então, assim, com aquele time que eu coloquei agora há pouco, é o seguinte, eu acho que na ideia de você fazer o perde-pressiona em cima da equipe do Bragantino, que faz isso muito bem, né? Não à toa, é um time que nem tomou gol ainda no Campeonato Paulista, a ideia até deu certo ali, pelo menos no meu ponto de vista, até os 30, 35, no máximo, na primeira etapa. Mas depois, quando o Santos tentava atacar um pouco mais a equipe adversária, esbarrava em um problema. Não tinha um cara no centro do campo para distribuir o jogo. Pode observar quantas vezes o Gabriel recebeu a bola, quantas vezes o Lautaro, né, considerando que era uma dupla de ataque, quantas vezes Lautaro e Gabigol receberam a bola. Entende? É isso que eu estou dizendo. Houve um equívoco ali na ideia de você promover um ataque para o seu time. No quesito da defesa, eu acho que o Santos fez um jogo bom. Porque defensivamente falando, aqui eu trouxe, por exemplo, na primeira etapa, o Santos no primeiro tempo recuperou bastante a bola. Mas aí que entrava o outro problema. O que fazer com ela? Eu acho que o Santos tem esse problema também de o que fazer com a bola. Muitas vezes a jogada cai nos pés de algum jogador, o Santos não tem ali, quem sabe, uma jogada mais criativa, não tem algum lance ali de ultrapassagem, não tem também jogadas ensaiadas, agora querendo no sentido de bolas paradas. Então eu acho que o Santos criativamente é uma equipe muito pobre. E para reforçar ainda mais esse sentido de que não tinha alguém para distribuir o jogo para o Lautaro e também o Gabriel Barbosa, que eram os atacantes, em dado momento da partida, o Santos ficou desta forma dentro de campo que eu vou apresentar agora. A mesma linha defensiva, Brazão, Mike, Adonis, Luan Pérez, Gonzalez Escobar, mas aí tinha a primeira mudança. O Arão ele recuava um pouquinho mais do que o Zé Rafael, fazendo esse 1, que o Santos, nesse sentido, ficava num 4-1-3-2. E aí, o Santos tinha uma trinca nesse meio de campo. Miguelito mais à esquerda, Zé Rafael centralizado e o Gabriel Menino mais à direita, e ainda assim com a dupla de ataque Lautaro e Gabriel Barbosa. Mas ainda assim, dá para observar que o Santos no centro tem um problema para a distribuição de jogo. Por quê? Quem estava no centro nesse quesito era o Zé Rafael. E o Zé Rafael teve apenas uma jogada que ele participa e consegue servir para o atacante do Santos, que no caso é o Gabriel, que é justamente uma jogada que ele ataca o espaço, a equipe do Bragantino está desorganizada, ele rola para trás, o Gabigol acaba isolando a jogada. Então, assim, erros do Vojvoda. Já mencionei a insistência no Lautaro, mas não fica somente no Lautaro, pode ser em outros jogadores, porque a única explicação para mim, para o Vojvoda insistir tanto em jogadores ruins, é para mostrar para a diretoria, por exemplo, gente, eu preciso de um ponto esquerda. Eu estou improvisando o Lautaro, eu estou colocando o Miguelito, que nem joga ali, para atuar na posição, eu já coloquei o Robinho por ali, eu necessito de um ponta esquerda. Se o Vojvoda não está dando esse recado, ele no mínimo é teimoso, certo? Maravilha. Segundo ponto, eu trouxe aqui com relação à ideia tática. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda ele tem uma leitura de jogo muito abaixo. Eu trouxe o exemplo aqui na penúltima partida do Santos. O Corinthians vem jogar na Vila Belmiro no 4-5-1. O Santos foi no 4-2-3-1, 4-3-3, que algumas vezes vira 4-2-4, a depender do contexto do ataque do Santos. Só que futebol se ganha no meio campo, pessoal. Hoje em dia, o meio de campo ele dita tudo o que vai acontecer no jogo. E eu acho que o Vojvoda, naquela oportunidade, na última quinta-feira, também se equivocou na ideia de partida. Você viu que o seu adversário tem 5 homens no meio de campo, sendo o Ranieri que apenas marca e outros 4 que tanto atacam quanto defendem. Eu acho que você faz com que o seu time fique prejudicado na ideia de jogo e, repito, principalmente no meio de campo, que é onde você ganha os jogos. Por isso, eu gostaria de ver o Santos com ou talvez um meio de campo mais preenchido, ou uma equipe que pelo menos jogue necessariamente com um meia. Essa ideia de você ter Lautaro na ponta, um outro jogador na ponta e somente 3 volantes, não me agrada. Por isso que eu acho que o Juan Pablo Vojvoda erra insistindo em jogadores e também erra na ideia do jogo e muitas vezes na leitura da partida. Vamos lá, ainda falando sobre o jogo contra o Bragantino. Percebam que o Bragantino só trocou 6 por meia dúzia. Por exemplo, sai um lateral direito, que era o Agostinho Santana, entra o Hurtado. Sai um atacante, que era o Sacha, entra o Fernando. Sai o jogador do lado esquerdo, o Vinicinho, entra o atacante Mosqueira. Só que o Santos ele foi tentando mudar durante o jogo, mas ainda assim com uma leitura equivocada.
Em dado momento da partida, o lado direito da defesa do Santos estava sendo uma avenida, porque o Wagner Mancini reforça a sua equipe naquele setor com o Sosa e o Mosquera. Só que o Santos continuou ali com o Mike, que cansou na segunda etapa, e também com o Gabriel Menino. Mas o Gabriel Menino, aí sim, no segundo tempo acontece uma mudança que ele começa a ser somente ponta. Fica Lautaro de um lado, Menino do outro, Gabigol no centro. Então, assim, o Santos perdeu a cobertura naquele setor como o Gabriel Menino estava fazendo. Aí que entra mais um ponto da falta de leitura do Juan Pablo Vojvoda. Então, assim, eu acho que o Vojvoda ele precisa acertar muito nesse quesito de leitura, substituições e também parar com a insistência em certos atletas. Beleza, pontuei aqui alguns dos erros do técnico Juan Pablo Vojvoda e a gente ainda pode trazer aqui novos, né? Deixem aqui nos comentários. É claro que o Juan Pablo Vojvoda não se resume a apenas o que eu disse aqui, ele tem alguns outros equívocos durante essa sua passagem pelo Santos Futebol Clube, mas eu quero trazer um outro ponto agora aqui neste vídeo. Eu tenho visto nas redes sociais alguns movimentos dizendo fora Juan Pablo Vojvoda, ou dando a entender que o momento ruim do Santos passa muito pelo Juan Pablo Vojvoda. Não digo que é a maioria da torcida, nem acredito que seja isso, mas eu gostaria de talvez trazer aqui uma reflexão. Será que demitir o Vojvoda de fato resolve os problemas do Santos? Reforço, o Vojvoda tem sim sua parcela de culpa em algumas coisas que acontecem no Santos, mas o Juan Pablo Vojvoda, ele não tem culpa do plantel que está às suas mãos, que está nas suas mãos, melhor dizendo. O Juan Pablo Vojvoda não tem culpa da administração ridícula que o Santos tem, entende? Por exemplo, a gente tira o Juan Pablo Vojvoda, mas vai continuar Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, Bonavides, enfim, todo mundo dessa gestão do Santos. A gestão continua. O Juan Pablo Vojvoda ele vai ser apenas ali um bode expiatório para talvez dar alguma resposta para o torcedor está irritado com o momento atual do Santos dentro de campo, aí você demite o seu treinador para dar um recado, ó, resolvemos um problema, mas não vai resolver. Sabe por que não vai? O Santos, quantos treinadores já não passaram pelo Peixe? Vários. Vários. Quantos deram resultado? Nenhum. Não é verdade? Nenhum. Ou seja, a gente vai cair naquele mesmo erro de sempre tem crise e manda técnico embora, tem uma crise, vamos cobrar somente o treinador. Eu não acho que é assim que a banda toca, pelo menos na minha visão. Eu vi ontem na Neoquímica Arena, muita gente protestou contra o Marcelo Teixeira. Ei, Teixeira, com esse time você tá de brincadeira. Ofensas também ao presidente do Santos, e eu acho válidas, estão válidas. Mas eu acho que é pouco, sabia? Porque o nosso conselho dorme tranquilo. A nossa diretoria, no contexto geral, dorme tranquila também, sabe? Eu acho que o torcedor do Santos deveria cobrar mais o conselho do Santos, mais a diretoria, pontuar nominalmente os principais responsáveis, que no caso Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, porque é o que eu tenho de pensamento. O Santos é apenas um reflexo da sua diretoria. Ou alguém acha que um departamento de futebol comandado pelo Matos e que tem a assinatura final dos contratos do Marcelo Teixeira vai dar certo no campo? É claro que não. Entende? Então é aquilo que eu comentei. Se você pegar e mandar o Vojvoda embora, vai vir mais um para ser bode expiatório. Porque daqui 1, 2 meses a gente vai começar a cobrar esse novo treinador. Não é verdade? O Caixinha foi embora. Os mesmos problemas permaneceram com o Kleber Xavier. O Kleber Xavier foi embora. Os mesmos problemas permaneceram com o Juan Pablo Vojvoda. Percebe que a gente está num looping infinito de manda treinador embora e vê se resolve, mas não resolve. Porque o maior problema do Santos está, primeiro, na diretoria, segundo, no plantel. Plantel que a diretoria monta e entrega para os seus treinadores. Então, assim, eu acho que a gente deve concentrar as nossas forças e as nossas críticas não no Vojvoda, que na minha opinião é a ponta do iceberg. Tem culpa em muitas coisas, mas os grandes culpados se chamam Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Eles que não fornecem um material humano decente para o seu treinador. O Juan Pablo Vojvoda não é mágico. Ele não vai transformar Zé Ivaldo, Escobar, Lautaro Dias, né, João Schmidt, entre outros jogadores que são fracos para o Santos. Ele não vai transformar esses atletas em ótimos. No máximo, esses jogadores vão ficar no campo do ok, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está resumindo, estamos fazendo uma cobrança muito rasa no Santos. Repito, na hora do jogo você vai se irritar com o treinador, mas olhando friamente, pensando no macro, o Santos tem que mudar tudo. Para o campo começar a ser bom, o externo tem que ser bom. Sabe por quê? Vou trazer um exemplo aqui com os rivais do Alvinegro Praiano. Corinthians e Palmeiras. Em 2025, o Corinthians ganhou o Paulista em cima do próprio Palmeiras e ganhou a Copa do Brasil eliminando o próprio Palmeiras. O Palmeiras ano passado não ganhou nada.
Perfeito? Maravilha. Só que administrativamente falando e olhando o todo, o contexto das duas equipes, o que é mais fácil? O Palmeiras continuar disputando títulos, como fez no ano passado, mas não conseguiu arrematar nenhum, ou o Corinthians ser campeão de novo de uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, Campeonato Brasileiro ou algo do gênero? Para mim é muito mais fácil o Palmeiras, porque o Palmeiras vive num ciclo virtuoso estrutural, entende? Agora olhando para o Santos, digamos que o Santos ganhe um Campeonato Paulista nessa edição de 2026. Em 2027, a gente ainda vai ter uma incógnita de títulos. Sabe por quê? Porque o Santos não tem um ciclo virtuoso. As estruturas do Santos, o organograma do Santos não é o ideal para um ciclo virtuoso. O Palmeiras, o Flamengo ganham todo ano porque lá eles estão organizados, sabe? Então eu acho que a nossa cobrança tem que partir para isso. Vamos cobrar organização, vamos cobrar processos, vamos cobrar transparência. Cadê as coletivas a cada 100 dias do Marcelo Teixeira? Né? Cadê, por exemplo, a responsabilidade com as finanças do clube? Como o Alexandre Matos mencionou, o Alexandre Matos falou que o Santos é um time que não fará loucuras financeiras, mas ao mesmo tempo é um time que contrata o Bilal Brahimi e tenta empurrar para o seu treinador, sendo que o treinador ele não tinha opção. Ou era o Brahimi ou era ninguém. Ele falou, então ok, traz aí, se é o que vocês estão me oferecendo. Entende? Então, assim, quero fazer essa reflexão. A gente está cobrando micro ou macro? O micro vale a cobrança, sem dúvidas. Técnico e jogadores estão lá para serem cobrados. Mas o macro, que é a diretoria, que é o departamento de futebol do Santos, que é a forma como o peixe é gerido, eu acho que não recebe as cobranças necessárias. E no meu ponto de vista, a torcida, nós santistas, temos que nos unir. O Marcelo Teixeira não tem a brincadeira, é momento de fé e união. O torcedor tem que ter também um momento de fé e união, mas é um momento de união para cobrar. Porque, repito, o conselho dorme tranquilo, a diretoria do Santos dorme tranquila, ninguém pega no pé deles, é no máximo no dia do jogo, entende? Então eu acho que a gente deveria começar a olhar mais para o todo, e não apenas as cobranças para o Juan Pablo Vojvoda, que merece as cobranças. Inclusive, deixando aqui meu ponto de vista, eu não mandaria embora o Juan Pablo Vojvoda por tudo isso que eu citei nessa segunda parte do vídeo. Para mim, os maiores responsáveis são Alexandre Matos e o senhor presidente do Alvinegro Praiano, Marcelo Pirillo Teixeira. Então é isso, galera. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia de todos vocês aqui neste vídeo. Deixem aqui no campo dos comentários se você concorda ou se você discorda de mim, com muita educação, claro. Se você discorda de mim, deixa aqui a sua justificativa. Nós do Varanda Futebol Debate, a gente lê todos os comentários de vocês. Se possível, a gente tenta responder um ou outro também, mas o grande intuito de vocês comentarem aqui e também compartilharem este vídeo para mais pessoas é para a gente ter o máximo de opiniões possíveis. Eu gosto de ler opiniões contrárias às minhas, eu gosto de entender também outros pontos de vista, então por isso, deixe aqui nos comentários as suas opiniões com esse momento atual do Santos. Se mandar o Juan Pablo Vojvoda resolve? Você mandaria o Juan Pablo Vojvoda embora agora? Você traria quem para o lugar do Juan Pablo Vojvoda? Ou, com relação ao que eu disse na segunda parte desse vídeo, você também acha que falta uma cobrança maior na diretoria do Santos, no conselho, enfim, nessas pessoas que estão no alto escalão do Alvinegro Praiano? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Desde já, eu agradeço a companhia de todos vocês. Deixem o seu like, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!